Olá, sejam muito bem-vindos. Sabe, às vezes a maior genialidade não está naquilo que é super complexo, mas sim na pureza de um único gesto. E hoje a gente vai desvendar o poder que existe em uma única e contínua linha. Quando a gente pensa em grandes mestres da arte, é quase impossível não vir à cabeça o nome de Pablo Picasso, né? E geralmente a gente associa ele àquelas obras gigantes, super complexas, cheias de cor, formas abstratas. Só que existe um lado da genialidade dele que muitas vezes passa batido. Um lado que deixa o complexo de lado para abraçar o que é essencial. E é exatamente aqui que a nossa análise começa. Na descoberta de que, para um mestre como Picasso, a simplicidade era, na verdade, o auge da sofisticação. Bom, vamos mergulhar nisso. O Picasso era fascinado pelo que a gente pode chamar de economia do traço. Ele criou uma série famosíssima de desenhos de animais, tipo o pinguim, o cachorro, o camelo, usando só uma linha, uma única linha contínua. A ideia toda era capturar a essência, a alma da criatura com o mínimo de informação possível. É um princípio que a gente vê até hoje, sabe? No design moderno, em logotipos icônicos, em interfaces de aplicativos, comunicar o máximo usando o mínimo. Para a gente entender essa genialidade toda, a gente precisa dar um passinho para trás e definir o conceito fundamental por trás dessa técnica. A arte linear ou line art, como é chamada, bom, exatamente o que o nome sugere. O foco dela é no essencial, usando só as linhas para definir um objeto. Pense em ícones ou até em mapas. Eles tiram todo o excesso de informação para uma comunicação visual que seja direta, que seja clara. Agora, o que é bem interessante aqui é esse contraste. Enquanto o fotorrealismo tenta replicar a realidade com todos os detalhes possíveis, a arte linear faz o contrário. Ela busca simplificar, revelar a estrutura fundamental das coisas. É uma forma completamente diferente de enxergar. E aí, dentro da arte linear, a gente tem a técnica específica que o Picasso usava, o desenho de linha contínua. Tenta imaginar criar uma escultura com um único fio de arame sem cortar. É isso, a caneta não pode sair do papel. Cada parte do desenho se conecta numa única trilha, fluida e sem interrupções. Então, a pergunta é, por que essa técnica, que parece tão simples, é tão poderosa? E não só para os grandes mestres, mas para qualquer pessoa que queira aprender a desenhar. Esse exercício é um verdadeiro treino para o cérebro, e os benefícios são bem claros. Primeiro, ele força a gente a simplificar. É preciso olhar para algo complexo e decidir o que é realmente essencial. Depois, melhora muito a observação e a coordenação olho-mão, porque a mão tem que seguir o que o olho vê em tempo real. Também ensina aquele tal valor da economia do traço, fazendo cada centímetro da linha valer a pena. E talvez o mais interessante de tudo, ajuda a gente a abraçar os erros como acidentes felizes, transformando o que seria uma falha em parte do estilo. E claro, tudo isso junto acaba desenvolvendo um estilo artístico que é único. E a melhor parte disso tudo é que essa é uma das formas de arte mais acessíveis que existem. Vamos ver como dá para começar. Não precisa de material caro, nem nada sofisticado. Uma caneta qualquer e um pedaço de papel já são mais do que o suficiente. A barreira para começar é praticamente zero. O que importa mesmo é o ato de começar. Ok, vamos para a parte prática então. Primeiro passo, ache uma posição confortável. Apoiar bem a mão na mesa ajuda a evitar que o traço saia tremido, dá mais estabilidade. Passo 2, vá devagar e com intenção. Tente sincronizar o movimento da mão com a velocidade da sua observação. Passo 3, mantenha a caneta no papel. Esse é o grande desafio, é se comprometer com a linha e continuar, não importa o que aconteça. E por último, o passo 4, aqueça a mão. Que nem um atleta antes de uma prova, um aquecimento prepara para o movimento. Exato. Que nem um atleta, a mão precisa de aquecimento. Exercícios simples como esses aqui fortalecem os músculos, melhoram a precisão e preparam a gente para o desenho principal. É um jeito de criar memória muscular. Agora a gente chega na parte mais profunda dessa técnica, porque ela vai muito além da habilidade, tem a ver com mentalidade e com a descoberta de uma voz artística própria. Então, o ponto crucial é este. O objetivo não é a perfeição. Ao sermos forçados a continuar a linha, mesmo depois de um erro, a gente aprende a aceitar as imperfeições. E muitas vezes são justamente esses acidentes felizes que dão vida, que dão um caráter único por desenho. Isso aqui ilustra a mágica da coisa de um jeito brilhante. As linhas que existem no desenho, mas não existem na realidade, aquelas que conectam o olho ao nariz, por exemplo, são as decisões do artista. É nesse espaço que um estilo único e pessoal começa a surgir. Cada pessoa vai conectar os pontos de um jeito diferente. Então, no final das contas, a questão não é sobre alcançar a perfeição. É sobre descoberta. O traço não vai ser perfeito. Mas como ele vai ser?
Hesitante, confiante, curioso, agitado, a linha contínua não revela apenas o objeto que está sendo desenhado. Ela revela um pouco de quem a desenhou. E essa é a sua verdadeira genialidade.